Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Vaccarello. Já comece se inscrevendo aqui embaixo, tá certo? Clica aqui, ó, inscreva-se, clica aí, se inscreve no canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade, tá certo? Tem vídeo aqui quase todos os dias, tá certo? Da semana e com conteúdo assim, fantástico, muito bom, que eu tenho certeza que vai te ajudar por demais. Então se inscreve e ativa o sininho para que você não perca nenhum, tá bom? Faz isso. E, evidentemente, eu sei que você vai gostar desse vídeo. Então, clica aí no like já, dá aquela moral pra mim aqui, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Eu quero dizer algumas coisas bastante importantes a respeito de algo que eu estava lendo aqui. Eu vou ler para vocês, né? Um trecho do livro Das 5 Linguagens do Amor, em que o Gary Chapman fala sobre os atos de serviço. Mas eu não quero falar bem sobre a linguagem do amor, nem nada do tipo. Eu quero falar, na verdade, sobre uma experiência humana que é mais comum do que a gente imagina. A bem da verdade, muitos de nós olham para os relacionamentos dos nossos pais e, de algum modo, à medida que nós entramos num outro relacionamento, nós, de alguma forma, queremos reproduzir aquilo. Tá certo? Ou seja, existem certos costumes, existem certos hábitos, por nós vermos a coisa acontecendo daquele modo na casa dos nossos pais, que nós queremos reproduzir. Tudo bem? Ou, né, de algum modo, nós vemos aquelas coisas acontecendo de um determinado modo e nós queremos fazer de um modo totalmente inverso. Mesmo coisas que são boas e virtuosas, tá certo? Nós queremos modificar tudo para fazer do nosso jeito. E aí o Gary Chapman, então, ele coloca um exemplo aqui, nessa linguagem específica do amor, de novo, não vou falar sobre ela, mas só o exemplo é muito bom, de um casal que estava tendo problemas, assim, problemas bastante sérios no matrimônio deles. Assim. Eles chegaram no consultório lá do Dr. Chapman e disseram o seguinte: olha, doutor, é possível que um casal dê certo, mesmo que eles discordem absolutamente tudo? Eles já chegaram assim, colocando, tacando no peito do Gary Chapman, assim, tipo, nós estamos com um problema e tá querendo cada um pro seu lado. E aí, como é que é? Né? Basicamente essa é a ideia dos dois, né? E aí o Dr. Gary Chapman, ele disse assim que ele estava, na época ele era mais jovem, né? Ele estava começando a aconselhar casais, né? A atender terapia de casais, então ele, bem, fica quieto por uns instantes e simplesmente pergunta, né? Ele faz algumas perguntas. Tá, mas vocês discordam em quê? Exatamente, né? De onde vem a discordância aí, né? E de pergunta em pergunta ele chega a um ponto, assim, determinante para o tratamento daquele casal, né? Que é o seguinte: num determinado ponto, o Gary Chapman faz a seguinte pergunta para ele: como era quando vocês namoravam? E aí está o ponto central, assim, que dá uma virada de compreensão a respeito de tudo que eles estavam passando naquele momento. Durante o namoro deles, as discordâncias elas não eram tão frequentes. Por quê? Porque durante o namoro, de fato, o namorado, o homem, o marido, se dedicava a passar tempo com ela, e no tempo que ele passava com ela, ele a ajudava em absolutamente tudo. Todas as coisas que ela tinha para fazer, ele ajudava. Lavava a louça depois da janta, ajudava com as tarefas, porque ela era mais nova do que ele, então ele ajudava nas tarefas de casa do colégio, ele ajudava a limpar a casa, ajudava a organizar as coisas ali na casa dos pais dela, e assim por diante. Ou seja, de fato ele se dedicava a ela de uma maneira distinta, que ela mesma diz assim: puxa, isso aqui é diferente de tudo aquilo que qualquer outro homem já fez por mim. Assim, os outros meninos me parecem que eles só querem uma outra coisa, assim, a parte boa, o estar ao lado, mas pelo prazer. Enquanto ele não, ele de fato me servia, né? E aí o Gary Chapman olha para ele e fala assim: olha, por que você fazia isso por ela? E ele diz: na minha cabeça parecia muito simples, assim, na verdade parecia ser o correto que eu tinha que fazer. Porque se, né, uma pessoa dissesse que se importava comigo, se importasse comigo, eu esperaria dela que ela fizesse a mesma coisa. Então eu fui lá e fiz. Eu servia, eu ajudava, né? Ele fala: tá, por que você parou depois que se casou? E aí vem o ponto-chave. Ele diz o seguinte: olha, né, vou ler aqui o que ele diz. Bem, acho que esperava que funcionasse como em minha família. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava das coisas de casa. Nunca vi meu pai passando aspirador de pó, lavando a louça ou qualquer outro serviço doméstico. Como minha mãe não trabalhava fora, ela mantinha tudo brilhando. Preparava todas as refeições, lavava e passava. Talvez eu deduzi que era assim que as coisas devessem ser. Veja, o modo como ele via as coisas acontecerem na casa de seus pais era o modo como ele achava que deveria ser na sua própria casa. Só que acontece o seguinte: eu me lembro de uma conversa que eu tive com um colega de faculdade, na época que eu estudava teologia, e ele me disse o seguinte, ele conversando, né,
a respeito de temas de psicologia e relacionamento, ele disse assim para mim, na minha cara, disse o seguinte: olha, os teus pais são os teus pais, você é você. Aquilo que eles viveram é o que eles viveram. O que você vai viver com a tua esposa é o que você vai viver com a tua esposa. A tua esposa não é tua mãe e você não é o teu pai. São vidas distintas, são pessoas distintas. As atitudes precisam ser diferentes. Percebe ou não? Existe um psicoterapeuta bastante famoso, na verdade, né? Um psiquiatra que criou a teoria do inconsciente familiar, chamado Leopold Zondi. O Dr. Zondi, ele dizia o seguinte, que a vida funciona, né? O nosso inconsciente funciona como uma espécie, não, o nosso inconsciente funciona como uma espécie de palco giratório. E que nesse palco giratório nós estamos no centro e em torno ali, né, desse centro estão todos os nossos antepassados, girando e ganhando foco de luz em determinados momentos, tentando de reproduzir em nós os seus erros e os seus acertos. Ou seja, as vidas dos nossos antepassados, por uma questão de herança, tentam se impor a nós de um determinado modo. Ok? Ou seja, de alguma forma, o que eles foram, né, recai sobre nós de um determinado modo. Nós recebemos tudo isso por herança. Qual é o modo segundo o qual nós faremos com que essa coisa mude? Veja, o que faz com que haja uma personalização da relação, do amor, da vivência, do serviço e assim por diante? Uma coisa bastante simples, na verdade, que se chama virtude. Ok? Para que esse cara aqui, ó, né, ele não reproduzisse aquilo que o teu pai, né, aquilo que o pai dele fazia, aquilo que o seu pai fazia, para que ele não visse no, né, modo como seus pais se relacionassem, o modo como ele necessariamente deveria se relacionar, ele necessitava de virtude. Como assim, professor? Veja, a simples reprodução automática de certos atos aos quais você está acostumado se chama hábito, não é isso? Só que não é um hábito virtuoso, porque não é consciente. Você não faz aquilo querendo que aquilo seja próprio da tua vida, né? Ou seja, hábito vem de habere, né? De ter. Então, é algo que você tem, você faz, você reproduz. Existem dois modos de possuir um hábito. Ou aquele hábito é consciente, você quis adquirir aquele hábito, ou você pura e simplesmente foi acostumado a ele. Ou seja, aquele serviço que ele fazia à namorada mudou da água para o vinho quando eles se tornaram marido e mulher. Por quê? Porque o conceito de marido e mulher que ele tinha refletia o conceito de marido e mulher dos seus pais. O que fez com que os seus afetos se impusessem, ok? Se impusessem aos hábitos que eram virtuosos no tempo do namoro. Percebeu ou não? Existe uma espécie de deixar, né, os nossos afetos livres, assim, para agir da maneira como eles quiserem, em determinadas situações que nós achamos que são assim, bem, já casei, tá tranquilo, agora vai. Entendeu ou não? Em qualquer coisa assim, você para prestar atenção, qualquer coisa é assim. Quando você já acha que tá bom o suficiente, agora conquistei, já era, não preciso de mais nada. E você para de fazer, o que vai acontecer imediatamente depois? A coisa vai passar a piorar. Por exemplo, aprendi a dirigir, né? Comecei a dirigir, aprendi. Aí eu vou ficar assim 10 anos sem dirigir. Eu vou pegar o carro de novo, é evidente que vai dar uma, né, derrapada ali, não é? Eu me lembro que eu andava muito de bicicleta na minha infância e adolescência. Há 2 anos atrás, meu bem? 2 ou 3. Uns 2 ou 3 anos atrás, comprei uma bicicleta. Eu ia trabalhar em outra cidade, mas vou pedalando, né? Todo dia de manhã. Quando eu fui comprar a bicicleta, eu tive pera aí, calma, né? Não desaprende, né? Não é isso, né? É aquela coisa, uma vez aprendeu, nunca mais desaprende. É verdade. Mas ao mesmo tempo precisa recuperar o costume, entende ou não? Mas eu precisei impor uma força, tá certo? Para que eu recuperasse de fato aquele hábito, entendeu ou não? Mas por tê-lo deixado, a coisa desandou. Eu não faço mais, a coisa não vai. Caso você deixe as coisas livres, ou seja, casei agora já estou casado, tá tudo bem, eu não preciso mais servir, eu não preciso mais ajudar, eu não preciso mais mostrar o meu amor, tá provado porque eu já casei. É evidente que a coisa vai desandar, entendeu? Esse é o ponto. Porque você vai simplesmente reprisar, né? Repetir aquilo, né, que você já estava acostumado por ver os seus pais fazendo. Seja bom, seja ruim, seja mediano. Mas é infuncional. De qualquer modo é infuncional. Você precisa tomar esses exemplos e adaptar ao teu
contexto, a tua vida, a tua família, a tua esposa, os teus filhos, entende ou não? Você precisa impor consciência. Como você faz isso? Virtude. Tá certo? Esse é o ponto. Você precisa buscar virtudes. Muito bem, então se inscreve aí no canal, muito obrigado por ter assistido, ative o sininho para que você não perca nenhum outro vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aí, vai, e ative o sininho para que outros vídeos tantos possam te ajudar ainda mais, tá certo? Deixe o seu like, não esqueça de deixar o like e comenta aqui embaixo, tá? Comentário me ajuda bastante, por favor, comenta aí o que você achou, diga aí se você deseja que eu fale sobre algum outro tópico aqui no canal, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!